O milionário se ajoelha em choro ao ouvir a babá prometer salvar seu filho em segredo. Oh, as luzes de São Paulo brilhavam com um tom opaco. A cidade, cheia de vida, parecia distante para Leonardo Moretti, que se encontrava em um dos momentos mais sombrios de sua vida. Diante da janela do luxuoso apartamento, ele observava o vai-vem da Avenida Paulista, mas nada conseguia afastar a dor que o apertava o peito. Seu filho, Mateus, de apenas 7 anos, estava em coma. Resultado de um trágico acidente. Leonardo, um milionário habituado a dominar o mundo dos negócios, se via, agora, impotente, tomado pelo desespero. Cada visita ao hospital era uma tortura. Ele ouvia os médicos falarem em prognósticos desanimadores e termos técnicos que pareciam vagos e sem esperança. As horas se arrastavam e cada minuto se transformava em uma eternidade. Ele se lembrava do sorriso de Mateus, das risadas que preenchiam seu lar. E tudo isso agora se transformava em um eco distante. As paredes do quarto. Moretti, eu sei quem pode ajudar. Um médico fora do comum. O doutor Elias, disse ela, com a voz trêmula, mas cheia de esperança. Leonardo virou-se surpreso. Você realmente acredita que ele pode fazer algo? A que custo? A dúvida inundou sua mente, mas também havia um fio de esperança. Um desejo desesperado de acreditar que existia uma saída. Por favor, Isabela, se você tem essa fé, faça o que for preciso. As horas passaram como se fossem dias, até que Isabela retornou ao hospital acompanhada do Dr. Elias. Ele era um homem de olhar penetrante, com uma aura de mistério que envolvia sua presença. Eu farei o impossível, prometeu, e naquele momento, Leonardo sentiu uma pequena luz acender em seu coração. E assim, enquanto o médico iniciava o tratamento, os primeiros sinais de reações de Mateus começaram a aparecer. Leonardo e Isabela trocavam olhares, um laço nascendo entre eles. Mais forte que qualquer etiqueta social, com cada pequena melhora do menino, o ambiente. Num jantar à luz de velas, repletos de emoções e do aroma do prato preferido de Mateus, Leonardo sentiu a necessidade de expressar o que estava guardado. Isabela, você me mostrou que a verdadeira riqueza está em amar e cuidar. Você gostaria de ser feliz ao meu lado? Mateus, consciente de tudo, pediu para que ela aceitasse. Era uma cumplicidade contagiante. Em meio a essa nova felicidade, um evento inesperado abalou a estabilidade recém-encontrada. Um segredo obscuro do passado do Dr. Elias começou a emergir, como uma sombra que ameaçava engolir tudo. O que seria aquele passado? Leonardo começou a se perguntar se realmente podia confiar em Isabela, se o amor que começava a fluir era puro ou uma cortina de fumaça cobrindo segredos perigosos. Com tantas incertezas no ar, Leonardo se viu em um dilema moral. O que realmente estava em jogo? Ele poderia romper as barreiras entre amor e desconfiança. Ou tudo isso estava fadado ao fracasso? A busca por um final feliz parece. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Haha, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O que realmente estava em jogo? Essa pergunta martelava na cabeça de Leonardo, enquanto os olhares trocados com Isabela
se tornavam cada vez mais intensos. Mas antes que pudesse aprofundar seus sentimentos, uma interrupção violenta sacudiu o ambiente. A porta do quarto do hospital se abriu com um estrondo e uma mulher aos prantos entrou. Os cabelos desgrenhados e o vestido amarrotado. Era Clara, a ex-mulher de Leonardo. Leonardo, você precisa-me. A voz dela era um misto de desespero e frenesi. O coração de Leonardo disparou. Ele não a via há meses, e aquele momento parecia surreal. Mateus, eu sei o que aconteceu. Isabela se virou, confusa, com o olhar de quem tenta entender o que estava acontecendo. O silêncio ensurdecedor se instalou. As palavras de Clara pairavam no ar como uma bomba, prestes a explodir. O acidente não foi acidental. Alguém o provocou. Leonardo sentiu uma onda de choque atravessá-lo. Do que você está falando? Como pode afirmar isso? Sua voz tremia, entre a incredulidade e a crescente tensão. As memórias do acidente vieram à tona como fantasmas, aumentando a sensação de claustrofobia no pequeno quarto. Eu descobri. Alguém se aproximou de mim. Eles querem nos destruir, usar nosso filho como moeda de troca. Gritou Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto. São antigos rivais nos negócios. Eles sabem da fragilidade da situação e estão prontos para agir. Os olhos de Isabela se arregalaram. Ela tinha esse olhar de quem percebeu que a história que estava vivendo era maior do que ela imaginava. Leonardo, você precisa acreditar nela. Ela, que sempre acreditou no potencial do menino, agora tinha que lidar com a verdade ameaçadora. Mas, Kay, como você sabe disso? A mente de Leonardo girava. Ele se lembrava vagamente de discussões passadas com competidores nojentos, mas nunca imaginou que isso poderia se transformar em algo tão sombrio. A pressão aumentava. Clara, expirando pesadamente, tirou um papel do bolso. Isso é uma ameaça. Eles têm um plano e Mateus é o alvo. Precisamos agir rápido. Ela estendeu o papel trêmulo para que Leonardo visse. O que ele leu fez seu sangue gelar. Um nome conhecido. Um ex-parceiro de negócios. Mas o que o deixou em estado de choque foi a assinatura. Era de alguém que ele jamais esperaria. Alguém de sua própria família. As revelações se desenrolavam como um pesadelo sem fim. Isso não pode ser verdade, sussurrou Leonardo, seu coração batendo descontroladamente. A traição do sangue mudava tudo. O amor que ele começou a sentir por Isabela e a luta pela vida de Mateus agora eram manchados por desconfiança e uma possibilidade devastadora. Isabela, percebendo o estado em que Leonardo se encontrava, tentou segurá-lo. Leonardo, não podemos perder a fé! Precisamos agir! Mas entre a urgência da situação e a dor da traição, ele se sentia paralisado. O que fazer agora? Ele olhou para Clara, depois para Isabela. O que significava confiar agora? E se tudo o que ele pensasse que conhecia fosse uma ilusão? Era o que seu coração gritava. Mas as consequências eram abismalmente reais, e a vida de Mateus pendia na balança. Uma sirene distante soou do lado de fora, quebrando o silêncio pesado. Leonardo ficou em pé, com o papel ainda em mãos, a mente em chamas. Como poderia salvar seu filho quando os próprios laços que o sustentavam estavam prestes a se romper? E antes que pudesse encontrar uma resposta, uma nova porta no hospital se abriu, revelando uma figura obscura que observava a cena e que só poderia significar mais complicações pela frente. O que essa figura sabia?
Era uma pergunta que agora martelava na cabeça de Leonardo, enquanto a tensão se tornava quase palpável. E assim, no limite entre amor e traição, o futuro parecia uma tempestade prestes a desabar. A figura obscura na porta do hospital se destacou contra a luz fria do corredor, seus contornos envoltos em mistério. Leonardo prendeu a respiração enquanto tentava distinguir quem era. A pessoa avançou, aproximando-se com determinação. Era um homem alto, de cabelos grisalhos e olhar penetrante. Ele usava um terno escuro que contrastava com a iluminação do ambiente, criando uma atmosfera irreal. Leonardo Moretti, disse o homem com uma voz grave e firme. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Clara se virou, assustada. Quem é você? O que quer? O homem olhou para ela com desdém, como se a presença dela fosse irrelevante. Meu nome é Ricardo. Eu sei do plano. A verdade que você procura está mais perto do que imagina. Atônitos, Leonardo e Isabela trocaram olhares questionadores. A tensão no ar era palpável. O que você sabe sobre o acidente do meu filho? Perguntou Leonardo, com a voz quase em um sussurro, sentindo o peso de cada palavra. Eu conheço os envolvidos, Leonardo. Você precisa saber que há mais do que apenas economia nessa história. Isso é sobre poder e sangue, Ricardo respondeu, aproximando-se ainda mais. Se você não agir agora, Mateus não será o único a sofrer. Mateus? O que você quer dizer com isso? Clara exclamou, sua voz tremendo. As mãos de Leonardo tremiam e tudo parecia girar ao seu redor. Ele não queria mais segredos, não queria mais mentiras. Ricardo, com um gesto brusco, atirou um envelope sobre a cama onde Mateus estava inconsciente. A verdade está aqui. O que você vai descobrir vai mudar tudo. Sua confiança em quem está ao seu redor vai ser testada. E a primeira coisa que você precisa saber é: Isabela não é quem você pensa que é. O mundo de Leonardo desabou. Ele virou-se para Isabela, que estava paralisada. A expressão em seu rosto mudava a cada segundo. O quê? O que ele está dizendo, Isabela? Você tem algo a ver com isso? Leonardo, não é o que você pensa. Eu estou aqui para ajudar Mateus. Eu nunca fiz mal a ele. As lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto ela tentava se defender. O desespero em sua voz fazia Leonardo hesitar. Mas as palavras de Ricardo ecoavam em sua mente, profundas e perturbadoras. Essa mulher é parte da trama. Eu conheço as pessoas que fazem isso, e ela faz parte desse jogo perigoso, disse Ricardo, firme. Você pode confiar em mim ou não, mas a verdade é que uma traição se esconde por trás desse amor que você sente. Chega! Gritou Clara, incapaz de suportar mais. Essa é uma tentativa de nos dividir. Se você sabe de algo, Ricardo, prove. Mostre quem você realmente é. Os olhos de Ricardo brilhavam com uma intensidade inquietante. Você terá 48 horas, Leonardo. 48 horas para descobrir a verdade antes que algo irreversível aconteça. E, de repente, você poderá se ver em uma situação onde a vida do seu filho e a confiança em quem você ama serão colocadas à prova. Leonardo sentiu a dor atravessá-lo como um golpe. O tempo desmoronava ao seu redor, enquanto a incerteza o consumia. Poderia confiar em Isabela. As memórias dos momentos felizes juntos agora eram ofuscadas pela sombra da desconfiança. Ele pegou o envelope e o abriu com mãos trêmulas. Um arquivo com fotos e documentos saiu. Ele viu rostos familiares. Nomes da sua família. Pessoas que amava. O coração dele afundou. Não pode ser! Ele sussurrou, em choque. A última coisa que esperava era ver a traição mais perto de casa do que imaginava.
O silêncio na sala se estendia como uma corda esticada, prestes a romper. Leonardo olhou nos olhos de Isabela pela primeira vez, e tudo o que viu foi incerteza. O que você tem a dizer sobre isso? Sua voz era um eco de desespero, e a única coisa que Isabela fez foi baixar a cabeça. Enquanto Clara se afastava, incapaz de acreditar no que acabara de revelar. O peso da decisão que estava prestes a tomar não era apenas sobre a vida de seu filho, mas sobre cada relação que havia construído. Viver ou morrer, amar ou desconfiar. O que ele escolheria? E mais importante, que segredos a verdade ainda guardava? Antes que pudesse encontrar a resposta, a porta se fechou atrás de Ricardo, e eles ficaram ali, imersos no caos. E então, com o último olhar, ele revelou a profundidade do abismo que estava prestes a engolir tudo. A tempestade estava se formando, e a luta pela verdade apenas começava. O silêncio na sala era ensurdecedor, e o coração de Leonardo batia forte. Ele estava paralisado. A cada instante, os olhos de Isabela o reconheciam como alguém amado. Mas tudo agora estava em dúvida. A confusão dominava seus pensamentos, e o envelope em sua mão parecia tão pesado quanto o mundo que lhe caía sobre os ombros. "Leonardo, espera!" A voz de Isabela cortou a tensão, mas não havia caminho de volta. "Por favor, eu posso explicar tudo." Ela parecia desesperada e suas lágrimas escorriam por seu rosto. Mas algo não soava certo. Ele sentia que os laços que os uniam estavam se desfazendo. Clara, ao longe, parecia cada vez mais confusa. "O que você quer dizer com Isabela não ser quem você pensa?" Seu tom era de desespero, e Leonardo também não sabia o que pensar mais. O presente se misturava com as sombras do passado, e o futuro parecia sombrio. "Ela não é uma simples babá. Ela está aqui por outro motivo." Ricardo interrompeu, irrompendo entre eles e quebrando o que restava de silêncio. "Você quer saber a verdade? A verdade é que Isabela tem um passado que ela nunca compartilhou com você. Um passado que está ligado ao que aconteceu com Mateus." "Parei de ouvir você. Isso é ridículo." Isabela gritou, mas sua voz estava trêmula, sem a firmeza que ela costumava demonstrar. Enquanto isso, Leonardo começou a analisar os detalhes, o que havia de verdade nas palavras de Ricardo. Porque ela nunca havia falado sobre sua vida antes de se tornar a babá de Mateus. As palavras antes ditas por Clara ecoavam na mente de Leonardo. "Se você não agir agora, Mateus não será o único a sofrer." O que se escondia sob aquela superfície tranquila? Ele começou a considerar que se Isabela estava mesmo envolvida, poderia ser mais do que uma simples ajudante na vida de seu filho. "Conte a verdade, Isabela." Ele exigiu, cada sílaba pesando como chumbo. O olhar dela se desviou e o silêncio se tornou carregado. O tempo estava se esgotando. "Eu sou..." Isabela hesitou, buscando encontrar as palavras corretas. "Eu sou irmã da pessoa responsável pelo acidente." O choque cortou o ar como uma faca. O que ela tinha acabado de confessar deixou todos em estado de choque. Leonardo sentiu o estômago revirar. A traição se transformava em um pesadelo real. "Você tá brincando?" Ele não queria acreditar. "Você é irmã de quem? Você está dizendo que o acidente foi planejado?" "Sim." A confirmação saiu em um sussurro desesperado, quase como se suas forças estivessem se esgotando. "Mas eu não sabia. Eu não sabia de nada. Meu irmão, ele se envolveu com pessoas muito perigosas e se rebaixou por dinheiro. Eu só queria proteger Mateus." "Proteger
O que foi que você fez? A fúria tomou seu corpo, enquanto cada palavra que saía dela parecia um soco no estômago. Toda essa confiança que eu tinha era tudo uma mentira. Diante desse grito, Clara se aproximou, a expressão horrorizada. Se o seu irmão estava por trás do acidente, você não sabia de nada? Que tipo de pessoa você é? O ressentimento nas palavras dela era palpável. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Eu sou apenas uma babá. Sempre fui apenas uma babá. Eu não quero isso. Não quero que Mateus se machuque. Não consigo. Não consigo mais viver assim com medo. A tensão explodiu. A porta do quarto se abriu abruptamente e a enfermeira apareceu, alarmada. O que está acontecendo aqui? A voz dela trouxe uma nova onda de ansiedade enquanto a situação fervia. Leonardo olhou nos olhos de Isabela. Ali, em meio ao caos, a verdade pesada pendia sobre eles, num equilíbrio frágil. Ele tinha que decidir, confiar em Isabela, cuja honestidade agora era questionável, ou aceitar o que Clara havia sugerido e voltar atrás. Os olhos dela, antes confiantes, agora só mostravam pânico, e nesse instante um grito cortou o ar, vindo de dentro da sala. O que era aquele barulho? O coração de Leonardo disparou uma vez mais. Algo pior poderia estar prestes a acontecer. E tudo o que ele sabia estava prestes a mudar novamente. O que mais ele estaria prestes a descobrir? O silêncio na sala era ensurdecedor, e o coração de Leonardo batia forte. Ele estava paralisado. A cada instante, os olhos de Isabela o reconheciam como alguém amado, mas tudo agora estava em dúvida. A confusão dominava seus pensamentos, e o envelope em sua mão parecia tão pesado quanto o mundo que lhe caía sobre os ombros. Leonardo, espera! A voz de Isabela cortou a tensão, mas não havia caminho de volta. Por favor, eu posso explicar tudo. Ela parecia desesperada e suas lágrimas escorriam por seu rosto. Mas algo não soava certo. Ele sentia que os laços que os uniam estavam se desfazendo. Clara, ao longe, parecia cada vez mais confusa. O que você quer dizer com Isabela não ser quem você pensa? Seu tom era de desespero e Leonardo também não sabia o que pensar mais. O presente se misturava com as sombras do passado e o futuro parecia sombrio. Ela não é uma simples babá. Ela está aqui por outro motivo. Ricardo interrompeu, irrompendo entre eles e quebrando o que restava de silêncio. Você quer saber a verdade? A verdade é que Isabela tem um passado que ela nunca compartilhou com você. Um passado que está ligado ao que aconteceu com Mateus. Parei de ouvir você. Isso é ridículo! Isabela gritou, mas sua voz estava trêmula, sem a firmeza que ela costumava demonstrar. Enquanto isso, Leonardo começava a analisar os detalhes. O que havia de verdade nas palavras de Ricardo? Por que ela nunca havia falado sobre sua vida antes de se tornar a babá de Mateus? As palavras antes ditas por Clara ecoavam na mente de Leonardo. Se você não agir agora, Mateus não será o único a sofrer. O que se escondia sob aquela superfície tranquila? Ele começou a considerar que, se Isabela estava mesmo envolvida, poderia ser mais do que uma simples ajudante na vida de seu filho. Conte a verdade, Isabela, ele exigiu, cada sílaba pesando como chumbo. O olhar dela se desviou e o silêncio se tornou carregado. O tempo estava se esgotando. Eu sou. Isabela hesitou, buscando encontrar as palavras corretas. Eu sou irmã da pessoa responsável pelo acidente. O choque cortou o ar como uma faca.
O que ela tinha acabado de confessar deixou todos em estado de choque. Leonardo sentiu o estômago revirar. A traição se transformava em um pesadelo real. Você está brincando. Ele não queria acreditar. Você é irmã de quem? Você está dizendo que o acidente foi planejado? Sim. A confirmação saiu em um sussurro desesperado, quase como se suas forças estivessem se esgotando. Mas eu não sabia de nada. Meu irmão, ele se envolveu com pessoas muito perigosas e se rebaixou por dinheiro. Eu só queria proteger Mateus. Proteger? O que foi que você fez? A fúria tomou seu corpo, enquanto cada palavra que saía dela parecia um soco no estômago. Toda essa confiança que eu tinha era tudo uma mentira. Diante desse grito, Clara se aproximou, a expressão horrorizada. Se o seu irmão estava por trás do acidente, você não sabia de nada? Que tipo de pessoa você é? O ressentimento nas palavras dela era palpável. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Eu sou apenas uma babá. Sempre fui apenas uma babá. Eu não quero isso. Não quero que Mateus se machuque. Não consigo mais viver assim, com medo. A tensão explodiu. A porta do quarto se abriu abruptamente e a enfermeira apareceu alarmada. O que está acontecendo aqui? A voz dela trouxe uma nova onda de ansiedade, enquanto a situação fervia. Leonardo olhou nos olhos de Isabela. Ali, em meio ao caos, a verdade pesada pendia sobre eles. Num equilíbrio frágil, ele tinha que decidir. Confiar em Isabela, cuja honestidade agora era questionável, ou aceitar o que Clara havia sugerido e voltar atrás. Os olhos dela, antes confiantes, agora só mostravam pânico. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, houve um barulho ensurdecedor. O monitor de Mateus começou a apitar freneticamente, um sinal de emergência que drenou toda a cor do rosto de Leonardo. Mateus! Ele se virou, pânico subindo. As enfermeiras correram para o quarto, mas algo estava errado, muito errado. Enquanto todos se apressavam, uma sombra se movia nas sombras do corredor. Leonardo virou-se apressadamente e o que viu paralisou seu coração. Um homem encapuzado, com uma arma na mão, estava parado na porta. O tempo parecia parar. O rosto de Isabela se transformou em uma máscara de terror. E Clara gritou. Não! O que você quer? Leonardo se pôs na frente de Mateus, a adrenalina pulsando, enquanto o homem olhava fixamente para ele, os olhos vazios de um predador. Você não deveria ter se metido onde não é chamado. Mateus não tem nada a ver com isso. A voz de Leonardo saiu como um sussurro entrecortado, mas a expressão do homem não mudava. Ele queria algo e não seria sensível. E então, no meio daquele caos, o homem fez o impensável. Puxou o capuz para trás, revelando um rosto familiar. A boca de Leonardo se abriu em horror. Era Gabriel, seu irmão perdido. O homem que todos acreditavam ter morrido anos atrás. Gabriel, você tá vivo? O choque foi indescritível. O irmão que ele havia perdido em um acidente automobilístico, agora ali, em carne e osso, apontando uma arma para sua família. O que estava acontecendo? Cada segundo parecia um grito congelado no tempo. O homem que um dia foi seu irmão, agora era uma ameaça indescritível. O que havia se tornado dele? E a verdade por trás do acidente, as revelações de Isabela, tudo isso agora parecia insignificante diante daquela dimensão chocante. Era um labirinto de traição, e Leonardo não sabia como sair. Era hora de escolhas difíceis, e o que estava em jogo nunca foi tão alto. Ele precisava decidir, lutar ou correr.
O que Gabriel faria? E, principalmente, o que isso significava para Mateus? A tempestade que se formava estava prestes a desabar, e, no fundo, tudo o que Leonardo queria era proteger seu filho. Mas em um mundo repleto de segredos, até mesmo os laços de sangue poderiam ser a maior traição de todas. Leonardo ainda estava atordoado, encarando Gabriel, seu irmão, que todos acreditavam ter morrido. A tensão no ar era palpável. O choque tomou conta de todos na sala. A atenção de Leonardo estava fixada no rosto, que por tanto tempo achou estar enterrado nas memórias dolorosas de um passado distante. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, a voz falhando, cada palavra pesando mais que antes. Gabriel sorriu de forma sinistra, uma expressão que nunca deveria ter estado em seu rosto. "Surpresa, irmão! Eu sempre estive aqui nas sombras, vendo tudo de longe." Ele olhou para cada um deles, como se estivesse avaliando os impactos de suas revelações. "E agora é hora da verdade." Você está envolvido com isso?" A voz de Clara tremia, e Leonardo a viu dar um passo para trás, como se o seu próprio passado se materializasse diante dela, feito um fantasma que ela não conseguia ignorar. "Claro, e vocês estão todos prestes a entender o que realmente aconteceu." O olhar de Gabriel estava fixo em Isabela, e ela recuou. Você era a única que poderia ter evitado isso, mas decidiu ficar ao lado do seu novo amor. A raiva nas palavras dele cortou o ar. "Não, você não sabe o que está dizendo." Isabela gritou, mas seu tom de desespero não era suficiente para surfar a onda de tensão crescente. "Eu só queria ajudar." Leonardo estava em um turbilhão de emoções. A revelação de Gabriel criava ondas de desconfiança em relação a todos ao seu redor. "Se você está vivo, por que não nos procurou antes?" O que realmente aconteceu com Mateus? A frustração e o amor por seu filho lutavam dentro dele. "Mateus? Ah, ele não é o único que está em risco." Gabriel riu, um som que não parecia humano. "Antes de sua vida de luxo, eu tinha planos. Planos para este lugar, para nossa família. E então, quando você se afastou, a oportunidade surgiu." O que ele estava dizendo? O que significava? A verdade parecia flutuar nas sombras e Leonardo sentiu a pressão em seu coração. "É você quem está por trás do acidente?" A cada palavra, sua mente tentava conectar peças que pareciam não se encaixar. "Sim, eu precisava que você acreditasse que eu estava morto e assim trazê-lo de volta ao jogo." Gabriel olhou nos olhos de Leonardo com uma frieza que cortava. "Se alguém tem que sofrer por isso, que seja você. O que você tinha se tornou insignificante. E Mateus, ele é a peça central de tudo isso." E então, a surpresa chocante surgiu como uma tempestade. Uma explosão. O vidro da janela se estilhaçou em 1000 pedaços, e uma fumaça espessa invadiu a sala. Gritos e caos se seguiram. Clara se jogou sobre Mateus e Isabela se virou instintivamente para proteger Leonardo. Mas ele estava paralisado. 2 homens encapuzados invadiram o quarto. Armas em punho, o olhar sedento por controle. "Ninguém se mexe!" eles gritaram, ecoando as ordens com uma brutalidade estrombosa. A sala se transformou em um campo de batalha, com os corações acelerados e os olhos arregalados. O pânico tomou conta de todos numa fração de segundo. "Gabriel, o que você fez?" A raiva e a confusão dominaram a mente de Leonardo, enquanto ele lutava com a nova realidade que cercava seu filho. "Seu próprio filho está aqui. Você está colocando-o em risco." No momento em que decidi voltar, tudo mudou. Queimei todas as pontes e você está prestes a sentir as consequências. Gabriel respondeu, com uma risada sombria, mas, em seu olhar,
havia um brilho de algo mais, uma satisfação perversa. Os homens começaram a se mover, mas os instintos de proteção de Leonardo surgiram. Ele não podia deixar que Mateus fosse tocado. Ele olhou para Gabriel, perguntando-se até onde a lealdade poderia ir. Era o irmão, mas agora tudo parecia distorcido. Uma sirene distante ecoou, se aproximando rapidamente. Havia uma batalha em andamento, e a vida deles estava à mercê. Leonardo sabia que precisava agir, mas tudo o que ele conhecia estava se desfazendo. Em um instante, sua vida era uma combinação de amor e traição, e no próximo, tudo estava para desmoronar. As armas estavam lá, as ameaças pairando no ar. Mas uma nova verdade começava a se formar. O que mais se escondia nos segredos da família? O que não tinha sido revelado até agora? Em meio ao caos, uma única pergunta pairava na mente de Leonardo. Quem poderia realmente ser seu aliado quando tudo o que sabia estava prestes a se desvanecer? A tensão na sala era como um fio, prestes a se romper. A fumaça se espalhava e Leonardo tentava processar tudo. O rosto de Gabriel, seu irmão, via-se pelos ângulos em que o medo e a raiva se misturavam. "Você não sabe o que está fazendo!" gritou, sua voz fervente. Os homens encapuzados se moviam com firmeza, as armas apontadas definitivamente em direção a eles. "Ninguém se mexe!" repetiram, e o caos se intensificou. Mas por um breve momento, tudo parecia estar se desenrolando em câmera lenta. O olhar de Isabela buscava proteção em Leonardo, enquanto Clara se colocava à frente de Mateus, como se ambas quisessem proteger o garoto da fúria daquele invasor. Gabriel riu, mas era uma risada esvaziada, quase sombria. "Vocês acham que isso é sobre o que aconteceu no passado? Não! É muito maior do que isso. Eu voltei para governar o legado da nossa família. E Mateus? Ele é a chave", disse com fervor, os olhos brilhando numa frenesi que deixava Leonardo ainda mais alarmado. "Ele não é parte desse jogo", gritou Leonardo, sentindo o sangue ferver em suas veias. "Você não pode usar meu filho assim." Mas antes que qualquer um pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo e duas figuras entraram. Eram policiais, a voz firme, gritando ordens sem hesitação. "No chão! Agora!" A cena transformou-se em uma confusão total. As armas se apontaram em direção aos oficiais e o ambiente virou um campo de batalha. O caos tomou conta, pessoas gritando, os policiais tentando acalmar a situação. A adrenalina estava em níveis máximos. "Mateus!" gritou Leonardo, desesperado ao ver seu filho se enrolar na cama. Os homens encapuzados começaram a recuar, mas Gabriel não mostrou nenhum sinal de desistência. "Você não entende, irmão. Há mais! O que você viu naquele envelope, você ainda não sabe. A verdade que você tanto procura está mais próxima do que imagina." Um dos policiais segurou Gabriel, mandando-o colocar as mãos para cima. "O que está acontecendo aqui?" ele gritou, sua voz profunda ecoando na sala. A tensão aumentava, e então, quando tudo parecia um turbilhão desenfreado, uma explosão de força e som preencheu o ar. Uma mulher surgiu das sombras, com uma agilidade impressionante. Ela avançou, metralhou uma série de comandos que dominou a cena. "Larguem as armas e soltem Gabriel!" Leonardo congelou. Ele conhecia aquele rosto. É a mãe deles, Ana. Todos pensavam que ela também estava morta. "Mãe?" "Oh", murmurou, seu coração acelerando enquanto ela entrava em seu campo de visão, firme em sua presença. "Você não entende, Leonardo. Esta não é uma simples disputa de poder.
Estamos em jogo com forças muito maiores que você pode imaginar. Ela olhou diretamente para Gabriel, os olhos ardendo de desespero. O passado se conectou com o presente de maneiras que nunca podíamos prever. O que quer que você esteja planejando, Gabriel, não envolva nosso filho. O choque e a confusão transformaram-se em um novo nível de pânico. Tudo que eles acreditarem ser verdade, tudo que haviam construído, começava a se desmoronar em um só movimento. A revelação da mãe foi como uma bomba. Mas você está viva! Como isso é possível? Ele queria saber. Precisava da verdade. Você não estava pronto para saber a realidade até agora. Mateus não é apenas um menino comum. E o que aconteceu no acidente não foi um acidente. Você precisa entender. Ana gritou, empurrando-se para uma verdade que ressoava em cada canto da sala. Gabriel olhou para Ana e então para Leonardo. O que estava acontecendo? A revelação estava se desenrolando de uma maneira que desafiava cada crença que ele tinha. No meio do tumulto, enquanto todos tentavam se ajustar às verdades que emergiam, um som distinto cortou o ar. Um bip sonoro, incessante e alto, começou a ecoar do monitor de Mateus. Todos se viraram. E o horror tomou conta mais uma vez quando o coração dele começou a falhar. Mateus! Não! Leonardo gritou, sentindo a vida de seu filho pender na balança. A luta por respostas agora não era apenas sobre segredos familiares. Estava em jogo a sobrevivência da única pessoa que ele amava acima de tudo. Só que o que se desenhava à frente era um quebra-cabeça emocionantemente complexo, enquanto verdades devastadoras ameaçavam consumi-los a todos. E entre laços de amor, traição e revolta, a pergunta se repetia na mente de todos. Quais seriam as consequências de revelar cada segredo? O bip do monitor se intensificou, ecoando pela sala como um aviso alarmante. O olhar de Leonardo se fixou no corpo pequeno e inerte de Mateus, o coração disparando dentro do peito. Não, não, não! Ele gritou, a voz rasgando o silêncio que já estava pesado como chumbo. A adrenalina o consumia e o medo virou uma sombra que ameaçava devorá-lo. Clara se lançou à frente de Mateus, enquanto Isabela se virou, os olhos inundados de lágrimas. Ele precisa de ajuda! Alguém! Chamem uma enfermeira! A urgência de Isabela era palpável e o desespero a tornava um reflexo do que todos sentiam. Mas os homens encapuzados pareciam mais focados em Gabriel, que riu de uma forma que estava longe de ser reconfortante. Essa é a questão, começou Gabriel. O que você não sabe, irmão, é que tudo foi parte do plano. Mateus não será apenas uma vítima, mas o catalisador. Uma onda de choque percorreu a sala. As palavras caíram como bombas. O que você quer dizer com isso? Leonardo rosnou, a voz tremer. Sua mente não conseguia processar. Como ele pode usar seu próprio filho dessa maneira? Os colegas da polícia se espalharam, tentando controlar a situação. Mas sem fazer alarde, Gabriel puxou algo de dentro do paletó. Um dispositivo, relucente e ameaçador. Ah, sim, e se você não acredita em mim, sempre haverá um jeito de fazer a verdade vir à tona. O ambiente gelou. Leonardo sentiu um nó se formar na garganta, a sensação de impotência aumentando a cada segundo. Pare, não faça isso! Ele tentou avançar, mas os homens com armas impediam qualquer movimento. Não havia como proteger o filho. De repente, a enfermeira e várias outras pessoas entraram, sem saber o que estava acontecendo. O caos transformou-se numa cena frenética. Saia todos! Voltem! Gritou a enfermeira, mas já era tarde demais. Gabriel sorriu e, em um movimento rápido, pressionou um botão no dispositivo. Uma série de luzes começou a piscar.
Agora vamos ver o que acontece quando a verdade vem à tona, ele disse, a voz carregada de um prazer sádico. Em um instante tudo desabou. A ligação que existia entre os eventos do passado e o presente explodiu em 1000 pedaços. A equipe médica gritou, tentando entender a situação. Mas Leonardo estava paralisado. Algo se movia na penumbra, entre os rostos pálidos e os olhares aterrorizados. Mateus! Gritou Clara, puxando o menino para mais perto de si. Mas algo mais começou a acontecer. A máquina do monitor começou a apitar, mas não apenas como um sinal de emergência. Havia algo mais, um padrão que antes não estava ali. E então, um estrondo ensurdecedor. A janela ao fundo se estilhaçou em 1000 fragmentos e uma sombra cruzou rapidamente o espaço. Uma figura surgiu entre a fumaça e a confusão. Era uma mulher, com um olhar feroz e determinado. Gabriel, você não deveria estar aqui! Ela exclamou, a voz ecoando pela sala. Vera! O nome escapou da boca de Gabriel em um sussurro, e o pânico se instalou em seu olhar. Ela não era uma estranha. Era uma pessoa que todos na sala pensavam ter desaparecido. A mulher que trouxera luz para muitas sombras. E todos se perguntaram onde ela estava até agora. E assim, enquanto o desenvolvimento da situação parecia fazer os próprios pilares da realidade tremerem, a mulher enfrentou Gabriel, seus olhos cheios de desapontamento. O que você fez? A vida do nosso filho está em risco. Por que não me disse a verdade? Leonardo congelou. O que era aquilo? Uma revelação ainda maior que toda a bagunça anterior. O choque girava e moldava novos entendimentos ao seu redor. Ele olhou para Clara, depois para Isabela, então para a mulher diante de todos, agora tão familiar, mas com um significado totalmente alterado. Era uma rede de segredos entrelaçada em cada um deles. Enquanto Clara recuava, suas palavras ecoavam apenas como um eco distante em meio ao caos. O que está acontecendo? O que todos vocês esconderam de mim? As luzes começaram a piscar descontroladamente e o som da máquina se tornava cada vez mais frenético. Mateus estava ali, no centro de uma tempestade que não parava. Um nó se formava na garganta de Leonardo. Um novo temor surgia. E a única coisa que ele sabia era que agora qualquer coisa poderia acontecer. O que mais estava prestes a vir à tona? Que segredos ainda pairavam, esperando para serem revelados? Enquanto a figura familiar olhava nos olhos de Gabriel, a tensão se intensificou e Leonardo percebeu que a jornada mal tinha começado. Era um labirinto de dor e revelações que poderia levar a qualquer lugar. E a pergunta ficou: quem realmente estava em perigo? Gabriel olhou para Vera e a tensão no ar aumentou. O espanto em seus olhos deixou Leonardo inquieto. Você tá viva? A incredulidade na voz de Leonardo ecoou na sala, enquanto todos pareciam paralisar por um instante, absorvendo a revelação. Mas antes que alguém pudesse responder, o monitor de Mateus começou a apitar ainda mais, como um sinal de alarme. Leonardo desviou o olhar rapidamente, seu coração batendo descontrolado. Ele se virou em direção ao filho, que estava tão frágil na cama. Não, ele não pode! A voz de Clara se quebrou. Ela se pôs ainda mais próxima de Mateus, tentando protegê-lo do que estava acontecendo. Isabela também se aproximou, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Mas a fúria e a confusão de Gabriel pareciam estar dominando tudo. Dê uma chance a ele, Leonardo. A situação é mais complexa do que você pode ver. Vera exclamou, desesperada. Ela se aproximou de Gabriel, como se tentasse interceder por ele. Você precisa entender que não é apenas um jogo de poder. Você não
pode usar seu filho assim. A tensão na sala estava à flor da pele. Os dois homens encapuzados começaram a avançar, as armas levantadas, e todos em volta temporariamente paralisados. "O que você está esperando?" Um deles gritou para Gabriel. "Temos ordens a seguir." Mas a voz de Gabriel se elevou acima do caos. "Não, isso não é sobre o que vocês achavam que era." Ele olhou para a turma, o rosto tenso com um novo entendimento. "É tudo uma questão de legado." Então um som abrupto se fez ouvir. O barulho de algo quebrando ecoou pela sala e um grupo de policiais irrompeu, prontos para a ação. O caos virou um campo de batalha. As ordens trocadas se misturavam aos gritos e ao barulho das armas. As vozes ecoavam no espaço e Leonardo mal conseguia processar o que estava acontecendo. Ele focou novamente em Mateus, seu garoto cercado de pessoas, cada uma em sua luta. De repente, o monitor apitou uma última vez, a luz piscando intensamente antes de ficar mudo. Um silêncio aterrorizante se instalou. Leonardo virou-se, horrorizado. "Não! Não! Não!" Ele não podia acreditar no que via. O coração dele disparava, como se uma lâmina tivesse cortado sua alma. As enfermeiras correram em direção a Mateus e os policiais se apressaram para controlar a situação. Mas então acontecera algo que ninguém esperava. A tensão se transformou em um novo medo. Uma onda de choque percorreu o ambiente. Vera, a mulher que todos pensavam que estava perdida, olhou para o chão e começou a se desmoronar. "Gabriel, você não entende." A voz dela era um sussurro e algo sinistro começou a emergir em uma revelação chocante. "Eu não sou quem você pensa que sou." O ar pesou em cada pulmão. Todos pararam para ouvir. "O que ela estava dizendo? O que você quer dizer com isso?" gritou Clara, perplexa. Olhares se cruzaram, a confusão dominando. "Eu não sou apenas sua mãe." Gabriel: "Sou também a responsável por todo o plano." As palavras dela cortaram como uma faca. "Fui eu quem criei o caos que tomou nossas vidas." A sala, cheia de gritos, foi suspensa em um silêncio gélido, enquanto a revelação começava a descer em cada um ali. "Está brincando?" Leonardo respirou fundo, um tremor percorrendo seu corpo. O que ela estava alegando? Tudo o que ele pensou saber estava sendo reescrito. A verdade era tão distante que não parecia mais real. "Você me trouxe de volta para casa, para ser o peão de sua vingança, não é, Gabriel?" Vera continuou, a voz firme, mas os olhos estavam cheios de dor. "A verdade é que meu retorno não era para te ajudar, mas para acabar com a linha que nos traz dor." O ambiente pareceu fazer um giro completo, tudo tão rápido e confuso. Agora, não era apenas sobre Mateus e os segredos que envolviam sua saúde. Era sobre um legado sombrio que se estendia mais longe do que qualquer um poderia imaginar. E no fundo, todos estavam emaranhados nesse mesmo jogo complexo. Leonardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como tudo isso se entrelaçava? O que ele deveria fazer agora? O peso da escolha se tornava ainda mais apavorante. A figura no centro de toda a confusão era a responsável? "Não! Isso não pode ser verdade!" Clara gritou de volta, mas mesmo sua voz parecia ecoar em um sentido distante. "Mateus! Ele precisava dele, enquanto o caos reinava em torno deles." Leonardo percebeu que a única saída era encontrar a verdade. "Vera, o que você realmente quer? O que você deseja fazer agora?" Ele perguntou, sabendo que a resposta dele poderia mudar tudo.
Ela olhou para ele, o desespero em seus olhos ocupado por seu próprio destino. Eu não posso deixar que as sombras do passado acabem com o nosso futuro. E por fim, quando as palavras ecoaram e a verdade se tornava cada vez mais real, ficou claro que a batalha estava longe de acabar. E com isso, o silêncio pairava no ar novamente, agora carregado de segredos ainda mais pesados. Quais seriam as consequências dessa revelação? Qual o papel que realmente desempenharão todos ali? A única coisa certa era que a tempestade ainda estava longe de acabar, e a luta por essas verdades estava apenas começando. O caos na sala era palpável. A fumaça da explosão ainda flutuava no ar, misturando-se com o pânico e a urgência. Leonardo fixou os olhos em Mateus, que parecia mais frágil do que nunca. "Não, por favor, não!" ele gritou, sentindo o coração despedaçar em seu peito. Clara se jogou próxima ao garoto, enquanto Isabela lutava contra as lágrimas. "Ele precisa de ajuda!" Sua voz tremia, refletindo a agonia de todos ali. Gabriel, agora descortinando a verdade oculta da família, encarou Vera. "Você sempre soube. Usou minha dor contra mim. Como pôde?" O ressentimento jorrava de suas palavras, mas ao mesmo tempo havia um brilho de fraqueza na sua face. "Gabriel, eu nunca quis isso. Fui forçada a fazer escolhas terríveis para proteger você, o Mateus." Vera respondeu, angustiada. Cada sílaba dela reverberava na sala, um eco de arrependimento e desolação. A enfermeira correu para ajudar Mateus, enquanto os policiais tentavam controlar a situação. "Todos no chão! Acalmem-se!" gritaram. Mas ninguém conseguia se mover. Era como se o tempo tivesse parado naquele momento desesperador. E no meio de tudo isso, uma nova revelação cortou o ar. Mateus não é o único. A verdade é muito mais profunda, Vera disse, enquanto um lampejo de esperança se misturava à confusão. Ele é parte de um legado que transcende nossa família. Precisamos encontrar uma forma de proteger nossa linhagem. Isso fez Leonardo parar. "O que você está dizendo? O que Mateus tem a ver com isso?" Ele sentiu um nó se formando na garganta, a angústia crescendo a cada pergunta não respondida. "Ele é a chave para o futuro da nossa família, a única esperança de corrigir os erros do passado." Vera respondeu, a urgência em sua voz aumentando. Quando as luzes começaram a piscar, a enfermeira gritou, "Ele precisa de uma resposta agora." Leonardo se virou para Mateus, seu filho tão querido e inocente, e decidiu. Não importa o legado. O que importa agora é que ele viva. Ele se lançou para a frente, tomando a frente da enfermeira. O instinto de pai, superando qualquer desconfiança. "Se você realmente se importa, faça algo agora!" Apontando para o quadro que mostrava os sinais vitais de seu filho. Os policiais se aproximaram, prontos para agir. Com os ânimos em alta, a figura de Vera se tornou um símbolo de contradições. Entre a proteção e a traição, a linha tornava-se cada vez mais tênue. "Precisamos unir forças! Para Mateus!" Clara disse, pedindo uma trégua em meio ao caos. Isabela concordou, e o imutável silêncio pairou novamente no ar. Nadavam em um mar de sentimentos conturbados, mas a vida do garoto restava prioridade. Gabriel olhou para todos, a revolta misturada ao desespero. Ele precisava de apoio, mas a desconfiança corria solta. "Se eu pudesse voltar atrás, se pudéssemos juntar os nossos," ele sussurrou, suas palavras cheias de uma tristeza profunda. Leonardo percebeu que a batalha não era apenas sobre Mateus, mas sobre um futuro.
uma chance de reparar danos irreparáveis e talvez fazer seu irmão se recordar de quem ele realmente era. Se a gente não trabalhar juntos, todos perderemos, disse finalmente. Então, um a um, eles começaram a se unir, como um fio emaranhado tentando encontrar a esperança entre o caos. As promessas de um futuro distante agora podiam ser mais do que palavras vazias. O grito de um médico ecoou na sala, convidando as enfermeiras a se apressarem. Rápido! Ele precisa de suporte vital! Cada coração presente vibrou, a urgência ressoando em cada ser. E enquanto as mãos se moviam rapidamente, a verdade escondida em cada um começava a se revelar, tornando-se um elo poderoso. A força de um amor verdadeiro poderia ser a única maneira de curar não apenas Mateus, mas todos os laços danificados. E enquanto o caos parecia se acalmar, uma nova dúvida surgia. Conseguirão unir forças a tempo? O tempo fumegava e a luta pela vida e pelas verdades apenas começava. Cada um deles tinha suas motivações e segredos, mas o futuro de Mateus dependia de suas escolhas agora. A história deles estava longe de terminar. E se você chegou até aqui, precisa fazer algo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda a chegar a mais pessoas. Você sabe como é importante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final de infarto. Não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem o impacto dessas ações. Vamos juntos construir essa comunidade.